You're a sky full of stars, such a heavenly view. You're such a heavenly view. All of you, yeah, yeah. Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu não sei se já estão todos aí, mas eu julgo que temos 76 pessoas na sala, neste momento, exatamente. Meu nome é António Miguel, eu estou nesta empresa há cerca de um ano e um mês, mais propriamente dito, aqui na LifeWave, e vim hoje aqui para participar nesta apresentação científica. Não tenham receio, porque eu não venho tirar a vez ao trio fantástico científico que nós temos aqui, aliás, que nos tem apoiado sempre e que nos tem ajudado nesta longa caminhada. Mas eu sei, ou melhor, eu soube, vocês tiveram, ou parte de vocês tiveram um fim de semana fantástico, tiveram um fim de semana num evento incrível, um evento que é histórico para Portugal, é um marco, porque Portugal foi escolhido, dentre todos os países da Europa, foi escolhido pela empresa para realizar a universidade. E eu sei que as pessoas ficaram muito entusiasmadas, ficaram todas ao rubro, tiveram muita formação, muita motivação, trocaram experiências, tiveram muitos testemunhos, houve muita interação também, pessoas que ainda não se conheciam das próprias equipas e começaram-se a conhecer. Portanto, acho que foi um fim de semana para todos incrível, para além da animação que houve também, que eu sei que houve muita animação. Eu não estive presente, com muita pena minha, mas não estive presente. Hoje nós vamos ter aqui uma apresentação num modelo diferente, digamos que vai ser baseado um bocadinho nas experiências, ou melhor, na experiência que tiveram várias pessoas no evento do último fim de semana. Portanto, foram experiências marcantes e que hoje vamos aqui falar nelas, mas também vamos fazer a mesma apresentação com este trio fantástico. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que, então, hoje o modelo vai ser um bocadinho diferente, mas vamos aqui mostrar o que é que realmente tem acontecido nos dias de hoje com esta revolução tecnológica. Eu falo em revolução tecnológica porque efetivamente nós vamos falar aqui um pouco disso. Vamos falar de nova tecnologia, da tecnologia da LifeWave, que foi implementada através do X39 e de muitos outros produtos que esta empresa tem, porque baseia-se tudo na mesma tecnologia. Esta tecnologia, no fundo, veio realizar, digamos assim, ou tem melhor, tem um sentido, a empresa deu-lhe um sentido através do Dr. David Schmidt para procurar melhorar a saúde e o bem-estar da maior parte das pessoas, libertando-as do peso do químico de hoje em dia. Hoje as pessoas estão muito encharcadas em produtos químicos e esta nova tecnologia veio aliviar, de certa forma, digamos, essa inundação de opioides e drogas que hoje em dia muitas das pessoas, portanto, consomem diariamente, algumas delas. Portanto, esta tecnologia está patenteada e ela aproveita apenas o poder da terapia da fotobiomodulação para melhorar o nível de saúde das pessoas, e isto, muito incrivelmente, ao nível solar. Mas para falarmos de fototerapia, temos de falar de luz, porque realmente nós somos luz, mas também somos influenciados pela luz. Eu não vos vou falar nessa matéria, porque há aqui pessoas mais habilitadas para o fazerem e que eu vou passar a palavra para elas precisamente. Uma dessas pessoas é a doutora Susana Marques, mas aquilo que eu vos quero dizer é que, infelizmente, a doutora Susana Marques hoje não vai poder estar aqui connosco. Houve um pequeno incidente há relativamente meia hora, eu soube, ligaram, torceu um pé, está nas urgências do Hospital da Figueira da Foz, portanto ela não vai poder nos acompanhar aqui hoje. Eu sei que não é nada grave, mas está nos cuidados do hospital, portanto não vai poder participar. E eu vou pedir aqui à Teresa Pires
que faça um pouco aqui o papel da doutora Susana Marques. Teresa, estás por aí? Estou por aqui. Boa noite, Miguel. Olá, boa É noite. verdade. Eu vou passar aqui o PowerPoint, uma vez que, Sim, portanto, seria o PowerPoint da Susana, seria certo? exatamente. E pronto, obrigada pela tua explicação, obrigada por estares aqui connosco hoje. Tínhamos preparado Obrigado, eu. efetivamente É aqui um gosto. uma apresentação algo diferente, mas pronto, a vida às vezes tem destas coisas e há cerca de meia hora ficámos a saber que a Susana realmente torceu um pé, mas está tudo bem, ela está bem, apenas não consegue estar aqui a fazer a apresentação connosco. Mas certamente que vai estar daqui a pouco, depois já vai dar notícias e vai ficar tudo bem. Eu vou Certamente tentar, sim. vou tentar fazer o papel dela. A Susana costuma fazer a sua apresentação com este slide, com o qual eu concordo plenamente, porque efetivamente o senhor Nikola Tesla dizia que se nós quiséssemos entender o universo, e entender o universo será entender também o ser humano, deveríamos pensar em energia, frequência e vibração. E esta é uma frase que explica bem aquilo que nós vamos falar aqui hoje. A ciência por trás do X39 certamente tem a ver com esta energia, com a vibração. A Susana realmente explica muito bem esta questão da luz, a forma como a radiação eletromagnética funciona no nosso organismo, e esta frequência não é visível a olho nu. Nós produzimos raios, produzimos ultravioletas, não é? Portanto, o infravermelho. Somos uma fonte de luz, somos uma fonte de calor. Se estivermos expostos ao sol entre o meio-dia e as 3 da tarde, vai ser benéfico para nós, porque vamos sintetizar muito melhor tudo aquilo que é necessário. A vitamina D é extremamente importante para depois uma série de processos químicos e biológicos que acontecem no nosso organismo. Então, para falarmos desta tecnologia do X39, da LifeWave, temos que falar aqui da fototerapia. E fototerapia é um pouco diferente de fotobiomodulação, porque a fototerapia já existe há muitos anos. Eu costumo explicá-la dando o exemplo do laser, do raio laser. O laser é uma fototerapia, é uma luz que é pulsada no organismo, portanto no corpo, através da pele, e que vai estimular um determinado objetivo, não é? Imaginem que vai ser feita um laser para fazer uma depilação. Essa luz vai ser pulsada no folículo, vai destruir a raiz do pelo para evitar que ele cresça novamente. E portanto isto é feito. Essa luz é trabalhada através de frequências, não é? E depois é pulsada para o objetivo pretendido. É já usada, a fototerapia é usada na estética, na medicina, em várias áreas da saúde. Mas o Dr. David Schmidt, naturalmente, que tendo ele conhecimento, um conhecimento alargado através desta fototerapia, desta técnica, não é? E também depois da fotobiomodulação, ele aproveitou então todo esse conhecimento para criar este patch. E de que forma? Através da fotobiomodulação, como eu já expliquei, aproveitando a luz. Vocês têm aí a passar neste momento um pequeno vídeo que vão vendo, seguindo a minha explicação. Quando nós produzimos infravermelho e colocamos um X39 em contacto com a nossa pele, começa a dar-se então o processo da fotobiomodulação. O PETS, o X39, tem no seu interior nanocristais orgânicos. Vocês certamente que a grande maioria de vocês ouviu isto diversas vezes. Esses nanocristais orgânicos são extraídos de plantas, de açúcares, são depois programados em laboratório com uma frequência e vão atrair para si o infravermelho do organismo. E quando atraem o infravermelho, vão produzir uma nova onda.
É isto que é a fotobiomodulação, essa frequência, essa nova onda que vai ser refletida através dos cristais, vai ser modulada com o objetivo pretendido. E aqui o objetivo é de elevar um peptídeo de cobre. Um peptídeo, um tripeptídeo de cobre, que é composto por 3 aminoácidos e que é fundamental no organismo. É um tripeptídeo que o organismo humano já produz, que está estudado desde os anos 70, que foi muito estudado por vários cientistas, está presente no plasma humano, e que tem muitos benefícios que eu já explicarei a seguir. Então, o Dr. David Schmidt, aproveitando esta técnica, percebeu que, havendo um incremento deste peptídeo durante X horas, haviam alguns benefícios que o organismo humano ia retirar daí. E é a partir daí que ele começa então a criar e a pensar este X39. Ele também depois percebeu que este peptídeo era responsável também por elevar e por reativar alguns genes, um dos quais o que vai reativar as células estaminais, mas sobre células estaminais eu não vou falar. Temos aí uma especialista que irá falar sobre isso a seguir. Então, quando nós elevamos, portanto, agora chegou a minha parte, não é? Não sei se falei muito bem acerca da luz e da forma tão bonita como a Susana normalmente fala. Espero ter honrado o trabalho que ela normalmente tem preparado para estas nossas apresentações, e vou-vos falar então agora um pouco mais em detalhe acerca do peptídeo. Este peptídeo de cobre, este GHKCU, como eu já referi, ele é clinicamente testado, está testado desde os anos 70, como eu já referi. Ele devolve ao corpo um enorme nível de saúde, de vitalidade. E porquê? Porque nós precisamos de cobre, não é? Nós vamos buscar o cobre à alimentação, e estes 3 aminoácidos, o glicil, estidil e a lisina, quando se juntam ao cobre, eles formam então este GHKCU, que ativa genes antioxidantes, que ajuda a libertar os níveis de enzimas, o aumento da glutationa. Ele ajuda no controle da dor, é anti-inflamatório e ativa cerca de 4.000 genes, e tudo isto em conjunto vai efetivamente trazer benefícios de regeneração celular, de reversão da idade celular. E porquê? Porque nós temos normalmente, nós produzimos este peptídeo, ele é um peptídeo que, como eu já expliquei, é produzido pelo organismo humano, mas por ser muito pequeno, ele apenas está presente no corpo durante 1 hora. Ele tem apenas a duração de 1 hora, quando produzido normalmente pelo organismo humano. Com o X39, o que é que vai acontecer? Este peptídeo está a ser estimulado durante 12 horas. Nós usamos o X39 durante 12 horas, que é a terapêutica indicada pelo Dr. David Schmidt. Portanto, usa-se o peptídeo, o X39 durante 12 horas, e estamos a estimular a elevação deste peptídeo no organismo. E à medida que ele se vai movimentando nos espaços intracelulares e extracelulares, ele vai ativando todos estes benefícios que estão aqui explicados. Portanto, ele aumenta a capacidade de regeneração dos tecidos conjuntivos, ao nível pulmonar. Ele regula o fibrinogeno, tem capacidades anticancerígenas, anti-inflamatórias, confere uma proteção pulmonar e uma restauração dos fibroblastos. Portanto, há aqui inúmeras capacidades e benefícios deste peptídeo. E, claro que depois isto tudo vai se refletir
ao nível também da estimulação. Isto vai acontecer muito pela estimulação do sistema nervoso central, não é? Portanto, nós temos um sistema nervoso central que comanda, que vai enviando informações ao nosso cérebro. O nosso cérebro é quem comanda, digamos que é o posto de comando do nosso corpo. E o sistema nervoso central vai enviando essa informação. Quando estamos a estimular a elevação deste peptídeo, estamos a enviar informação ao cérebro. E o cérebro, naturalmente, com a estimulação do peptídeo e todos estes benefícios, vai começar a enviar, a distribuir, digamos assim, a informação para todo o organismo. E se detectar alguma situação, vai naturalmente dar os comandos para haver uma regeneração celular e uma reversão. E, naturalmente, que depois vai haver, passado algum tempo, e nós já iremos depois aqui falar um pouco sobre isso também, vai haver depois, ao fim de algum tempo da utilização, então, a reativação das células estaminais. Mas para isso, o António Miguel vai então passar aqui a palavra à Isabel. A Isabel Pereira, a doutora Isabel Pereira está por aí. Julgo que temos que lhe dar permissão para ela poder ativar o som. Isabel. Eu julgo que ela Olá, pode boa noite ativar, a todos. Isabel. Olá, boa noite, Isabel. Conseguem-me ouvir bem? Sim, 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 tudo agora ok. sim. Olá, Olá, boa boa noite. noite, Isabel. Boa noite, mais uma vez é um prazer estar aqui para mais uma apresentação científica, para mais uma noite de elevação desta tecnologia. Exato. É isso. Então, células estaminais, o que podemos nós dizer acerca de células estaminais? As células estaminais são diferentes de todas as nossas células do corpo, de todas as nossas células somáticas. Elas diferenciam-se essencialmente por não terem função nenhuma dentro do nosso corpo. E vocês perguntam-me então, mas se elas não têm função nenhuma dentro do nosso corpo, por que esta importância que lhes damos? É exatamente isto. É exatamente por não ter nenhuma função que estas células são tão importantes e desempenham um papel tão crucial dentro do nosso organismo. Porquê? Porque elas conseguem se diferenciar em qualquer tecido do nosso corpo. Portanto, para além de muitas outras características, aquela que mais me apaixona nestas células são células que estão presentes em muitos tecidos do nosso organismo, estão presentes no corpo todo, mas com um grande incremento em determinados tecidos do nosso organismo, nomeadamente a pele, os músculos, a medula óssea. São tecidos que têm uma grande predominância destas células. Porquê? Porque elas precisam de se renovar continuamente, não é? A nossa pele, devido à agressão que nós temos diária com ela está carregadinha de células estaminais, exatamente porque são nos tecidos em que mais precisamos dessa renovação, são onde elas mais se encontram. Mas, de uma forma geral, conseguimos encontrá-las em todo o nosso organismo. E elas, para além desta função que eu vos disse, que para mim é tão importante, que é não terem função nenhuma, elas também têm a capacidade de ter a inteligência de conseguirem ouvir um sinal, de serem chamadas quando o nosso organismo precisa que elas vão a determinado local onde existe uma lesão, elas conseguem ouvir um sinal enviado pelo nosso cérebro para irem a esse local e diferenciarem-se nesse tecido que sofreu uma lesão. Então, uma célula estaminal é uma célula que consegue ser uma célula da pele, consegue ser uma célula do miocárdio, do nosso coração, consegue ser uma célula do nosso estômago, do nosso intestino, do nosso fígado. Portanto, vejam a importância de uma célula que não tem função nenhuma e que, quando necessária, consegue ouvir um sinal, não é? Que o nosso cérebro lhe consegue enviar e dizer: vai àquele local e repara aquela célula, transforma-te naquela célula, assume a sua função, e esta é a grande capacidade destas células. E daí a importância de quando incrementamos este peptídeo, e nós não podemos dizer em cada organismo quando é que isto acontece, não é? Nós não podemos dizer se é ao fim de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabemos que o incremento deste péptido a nível sérico na nossa corrente sanguínea consegue fazer com que este gene P63, que David Schmidt acaba por descobrir que uma das maiores funções, ou das tantas funções que este péptido tem, é também ativar células estaminais, através da ativação deste gene P63, que vai reativar células
que estão muitas vezes já não tão ativas. Pronto, e esta é a parte menos boa que eu tenho para vos contar sobre as células staminais. Ainda há uma coisa muito boa que eu tenho para vos contar sobre as células staminais, é que elas têm a capacidade de proliferar automaticamente, ou seja, uma célula dá origem a duas células, duas dão origem a quatro, quatro dão origem a oito, e todas com esta capacidade de não ter função nenhuma e poderem se diferenciar em qualquer tecido do nosso corpo. Isto é tudo ótimo, não é? Magnífico, parece que tudo funciona muito bem, mas não. Acontece que pelos nossos 30 anos, aproximadamente 25, 30 anos, consoante o estado que nós conservarmos o nosso corpo, estas células vão perdendo esta capacidade de a sua atividade celular, o seu potencial biológico, esta capacidade dessa tua atividade começa a decrescer. Então este processo nós chamamos de envelhecimento, não é? Todos nós sabemos que a partir de uma certa idade o nosso corpo vai envelhecendo e a capacidade que nós temos regenerativa de um determinado órgão não é a mesma. Se eu partir o osso da minha mão ou se eu tiver uma lesão aos 20 anos, aos 40, aos 60 ou aos 90 ou aos 70 não é igual. A minha recuperação certamente não vai ser igual. Isto tem tudo a ver com a capacidade das nossas células ouvirem esse tal sinal e conseguirem ocorrer a esse local para fazer essa regeneração. Isso vai-se perdendo, infelizmente. E, portanto, a partir dos 30 anos começamos a ter um declínio na atividade destas células, dessa capacidade delas se dirigirem a esse local e poderem fazer uma regeneração celular, e sabemos que perto dos 60, 65 anos já só 7 ou 8% destas células conseguem ocorrer a esse local para reparar danos. Então reparem, 7 ou 8% é mesmo muito pouco, é quase não termos capacidade de regenerar tecidos, e é isto que nós chamamos um processo de envelhecimento. Então, reparem o que é nós podermos, em pessoas de 60, 70 anos, e aqui vou deixar um pequeno chega muito importante. David Schmidt, todos os estudos que ele fez, ele usou sempre uma amostra entre pessoas entre os 60 e os 80 anos. Isto porquê? Para nós percebermos que qualquer efeito que possa haver nesse estudo veio e proveio das células estaminais reativadas e não daquelas que a pessoa ainda pudesse ter ativa. Ok? Portanto, é muito importante percebermos que todos os estudos clínicos foram feitos com pessoas com células estaminais em que à partida já estavam pouco ativas ou quase inativas. É importante percebermos que nestes estudos nos provam que as células estaminais foram reativadas, que as nossas células estaminais puderam voltar a ter a potência que tinham quando éramos mais jovens, portanto, conseguem ocorrer já a esse determinado local para fazer a regeneração celular. E agora imaginem o que é o poder regenerativo destas células que conseguem diferenciar-se em qualquer tecido do nosso corpo. Por isso é que nós conseguimos muitas vezes ouvir testemunhos tão impactantes, porque a conjugação de um peptídeo altamente estudado e com as características que a Teresa lhe acabou de dizer, né, altamente antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante, portanto, reativa 4.000 genes, consegue prover imediatamente um bem-estar geral. Se associarmos isto um aumento e incremento das nossas células estaminais, temos aqui uma dupla maravilha. E é exatamente isto que este PET nos traz. É uma dupla maravilha que, quando usado corretamente e o tempo suficiente, é muito importante percebermos isto, que o tempo suficiente não é para todos igual, mas temos que dar tempo a que haja este incremento do peptídeo para haver a reativação das células estaminais, pode trazer tantos benefícios a nível da nossa saúde. E pronto, e é isto que tenho a explicar-vos sobre as células estaminais. Espero que tenha sido clara. Se alguém tiver alguma questão, depois no fim também podemos responder. Doutora Claríssima. Isabel, muito clara, claríssimo, claríssimo. Bom, Mas então, agora, continuando, sim, continuando, eu gostava de convidar, porque estava previsto ahm, que, ahm, que eu e a Susana falássemos aqui um pouco dos benefícios e depois, juntamente contigo, respondêssemos às questões. E nós tínhamos preparado aqui esta sessão de forma diferente, mas já temos aqui percebeste. algumas questões, Teresa, já temos Sim, aqui sim, algumas sim, questões, temos. mas Mas vamos talvez, vais passar o PowerPoint, vamos talvez aqui falar sobre os benefícios, Isabel, sobre os benefícios do uso do X39, aqueles que são os principais benefícios, porque nós temos estudado e sabemos, e aliás, há 15 dias, quando estivemos aqui pela primeira vez a fazer esta reunião de Zoom às 3, apresentámos um testemunho fortíssimo, com resultados fantásticos. Estamos a preparar igualmente outros. Hoje
é que fizemos aqui um desvio, porque queremos falar um pouco também daquilo que foi o nosso fim de semana, em que mais uma vez também estivemos juntas, mas falar aqui um pouco destes principais benefícios. Queres falar aqui um pouco sobre isto? Sim, claro que sim. Então, nós sabemos que de imediato, né, o que as pessoas nos dizem muitas vezes quando colocam o PETS logo nos primeiros dias, dizem, não sabem explicar muito bem porquê, mas sabem que se sentem melhor, que se tiverem uma dor, automaticamente aquela dor quase que desaparece, sabem que dormem melhor, sabem que o seu estado anímico acaba por melhorar e, portanto, aquelas primeiras reações acabam sempre por ser, eu não sei muito bem explicar porquê, mas eu sei que me sinto melhor. Então isto é muito fácil, é aqui a reativação de 4.000 genes que este peptídeo consegue, não é? Como a Teresa explicou, entrar e sair dentro da célula de uma forma tão rápida, por ele ser tão pequenino, ele consegue entrar nos receptores das nossas células e reativar determinados genes, fazendo com que eles sintetizem determinadas proteínas que vão ter esta ação imediata. Associado a isso também percebemos que com algum tempo de uso mais vamos ter uma ação a nível do sistema nervoso central, certo, Teresa? E aqui passo a bola a ti, porque ninguém melhor do que tu para nos falar da ação deste peptídeo no sistema nervoso central. Sim, é verdade que ele depois vai estimular toda a função cerebral, não é? E a nível de cerebral nós temos também células tronco neurais, que depois, com o passar do tempo, elas também se começam a reativar naturalmente. E quando nós dizemos aqui que não é de imediato que se reativam as células estaminais, é importante nós referirmos que todos os sistemas celulares que nós temos no nosso organismo, eles têm tempo de vida. Uma célula tem um determinado tempo de vida e não é igual em todos os órgãos. No cérebro tem um tempo, um neurónio tem um tempo de vida, uma célula depois tem outro tempo de vida e é preciso nós percebermos isso. Daí que nós referimos sempre que nos primeiros dias os principais benefícios do uso do X39 estão relacionados com o incremento do peptídeo. E acho que nós podemos aqui fazer uma analogia é como se nós estivéssemos a preparar a terra para lançar a semente. Concordas comigo, Isabel? Claro que sim. Quando é preciso lançar uma semente à terra, é preciso preparar a terra, é preciso adubá-la, é preciso limpar, não é? E aqui o que acontece no organismo é mais ou menos isto. Com o incremento do peptídeo, há uma limpeza, até porque este peptídeo vai permitir também limpar, desintoxicar as células dos radicais livres, que são tão nocivos no nosso organismo. E então, a partir daí, com todo esse processo biológico que acontece, vai então começar a haver uma regeneração celular. Ao nível do sistema nervoso central, ele vai começar a estimular e a melhorar a informação entre os neurónios, que é feita através das sinapses, vai regular a produção dos neurotransmissores e isso vai também desencadear um processo que está diretamente ligado ao intestino. O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro e é no intestino que se produz a maior quantidade de serotonina que nós precisamos no nosso organismo. E esse processo depois vai então promover um bem-estar, vai baixar os níveis de ansiedade, vai regular toda a função intestinal. Daí que depois haja também uma maior absorção de nutrientes, uma maior absorção de todos os sais minerais, os aminoácidos, as vitaminas, tudo aquilo que nós vamos buscar à alimentação. Se o nosso intestino estiver a funcionar em condições, é feito com maior qualidade. E tudo isto é promovido pela estimulação do sistema nervoso central, que depois o cérebro vai enviar essas informações. Nós temos tudo encadeado, digamos assim. Daí que depois aconteçam todos estes benefícios. Há aqui um que passa um bocadinho para trás ainda, António Miguel, obrigada, que nós não falámos aqui, que é do colagênio. Isabel,
Queres falar um pouco sobre o colagênio e da importância dele em todo o nosso organismo? Sim, nós percebemos e os estudos mostram-nos que com o uso aproximadamente de 3 meses, o nosso colagênio do nosso corpo, portanto, o incremento desta macromolécula, passa a ter um aporte muito maior, não é? Então, toda a gente sabe o que é o colagênio, muitas vezes associamos o colagênio à pele, a rugas, a ausência a beleza, não é? Mas eu posso vos dizer que o colagênio é muito mais do que isso. Portanto, o colagênio é uma macromolécula, é uma macroproteína, é exatamente constituída como o nosso GHK-CO de pequenos aminoácidos que juntos formam peptídeos, só que o nosso só tem 3 aminoácidos. O colagênio é como se fosse uma bola gigante de aminoácidos, ele é enorme, tem um papel fundamental na estrutura do nosso corpo, porque ele está num tecido que se chama tecido conjuntivo, que é como se fosse o suporte do nosso corpo, é ele que nos dá suporte, é ele que mantém os órgãos no nosso corpo. Já pensaram que o nosso coração, o nosso intestino, o nosso fígado não tem nenhum osso que o esteja a segurar, não é? Portanto, o que estamos aqui rodeados de um tecido conjuntivo que tem um grande aporte deste colagênio e que nos faz manter no seu local correto. Portanto, estamos a falar muito mais do que beleza, estamos a falar de uma macromolécula estrutural do nosso organismo, que nos permite manter um tecido conjuntivo saudável, com elasticidade, com capacidade de manter o nosso corpo no seu suporte, na nossa postura ereta, e não é por isso que com a idade vamos cada vez nos curvando mais. Também temos aqui uma dificuldade deste suporte colagênio, que quando diminui depois vai sobrecarregar a nossa posição vertical dos nossos ossos. Portanto, ele é tão importante manter os nossos níveis de colagênio no seu devido lugar para as nossas cartilagens, para os nossos ossos, para os nossos tendões. Todos eles são constituídos desta macromolécula. E, portanto, aquilo que nós sabemos e que os estudos nos mostram é que quando nós usamos este patch durante algum tempo, e aqui sublinho novamente, isto não é igual para todos, está bem? Mas está provado que acontece, esta macromolécula é importantíssima. E agora vou-vos deixar aqui uma chega em relação ao conhecimento que tenho. É muito difícil nós conseguirmos suplementar com o colagênio. Tudo aquilo que nós possamos suplementar, isto é o que me fascina neste patch, é que o nosso próprio organismo ele é incentivado a sintetizar as suas próprias macromoléculas, os seus próprios biomoléculas, os seus próprios peptídeos, as suas próprias proteínas, porque eu vou-vos dar um exemplo. Quando nós tentamos tomar colagênio, e muitas pessoas tomam, e sem dúvida que tem os seus efeitos, só que quando uma macromolécula é colocada num suplemento alimentar ou num medicamento, o que acontece é que ela tem que ser dividida em pequenas partes, em pequenos aminoácidos, para que o nosso intestino seja capaz de o reter. E depois, dentro do nosso organismo, elas têm que se voltar a juntar todos outra vez. O que é que acontece? Se nós tivermos algum déficit, algum aminoácido que seja mais importante ir atuar noutro local, aquela macromolécula já não se vai formar. E é por isso que nós não temos tão bons resultados quando nos suplementamos com colagênio. É exatamente por isto, e é por isso que este produto também me apaixona, porque nós sabemos que ele próprio vai sinalizar, o gene que sintetiza esta proteína vai-lhe pedir para ele, vai sinalizar que aquela macromolécula está com índices baixos e vai dizer: está na altura de sintetizar mais colagênio. E ele por si só vai ter essa capacidade, e não há aqui perdas destes aminoácidos conforme acontece quando nós nos suplementamos com suplementos alimentares. Eu não sou, atenção, que eu trabalho nessa área de fitoterapia, para mim é essencial, mas não deixa de ser apaixonante trabalhar com um produto que por si só, sem precisarmos de nos suplementar com nada, ele consegue incrementar tudo aquilo que nós precisamos dentro do nosso corpo. Exatamente. Eu acho que aquilo que nos tem fascinado, e desde o início, eu estou por aqui já há um pouco há mais tempo que vocês, mas temos trocado muitas experiências, e aquilo que nos fascina é exatamente isso, é que nós temos aqui uma tecnologia que ajuda o nosso corpo a produzir tudo aquilo que precisa, não é? Nós sabemos que o organismo humano vai envelhecendo, nós passamos desde o dia que nascemos, começamos um processo de envelhecimento, e esse é o processo natural, e que quando nascemos estamos no auge.
temos células estaminais ativas, naturalmente, os organismos saudáveis, também há organismos que por vezes nascem já com alguma questão, alguma patologia, mas por norma é isso que acontece. E depois temos naturalmente, vamos perdendo capacidades de autocura. Perdemos a Teresa. Pois Perdemos acho a que a Teresa, Teresa António. ficou pendurada. É, mas é exatamente isto que ela Se estava a quiseres dizer. É, nós, se quiseres continuar, Isabel, força. sim, o nosso organismo, sem dúvida, como estava a Teresa a dizer, com o tal processo de Alô? envelhecimento. Estou? Estás cá, Alô, Teresa? voltaste. Ok. Voltei. Pelos vistos perderam-me, não é? Por uns minutos, sim. Eu estava a dizer que o que é muito bom é que tudo isto é um processo endógeno, em que o X39 estimula o nosso organismo a produzir tudo aquilo que nós já produzíamos naturalmente, mas que, e como dizias há pouco, referiste a questão dos estudos do Dr. David Schmidt. Ele fez exatamente estudos com pessoas entre os 60 e os 80 anos para efetivamente conseguir ter uma amostra científica e muito fiável daquilo que esta tecnologia provoca no organismo humano. Concordas comigo? Certo, certo. Portanto, temos aqui estudos que provam, e aqui ele ir buscar uma amostra de pessoas que têm a certeza que têm as células estaminais já não ativas, não é? Mostra a fiabilidade, o quanto nós podemos confiar nestes estudos, porque vou dar também como exemplo, não é assim que acontecem normalmente os estudos. Normalmente os estudos são randomizados e tira-se à sorte, escolhe-se uma população, e esta população é escolhida à sorte. Neste caso, não. Neste caso, ele quis mesmo escolher uma população. Se calhar não é uma amostra tão grande como nós estamos habituados a ver nos estudos randomizados, mas é uma população que, apesar de ser um pouco mais pequena, é muito mais efetiva, porque é certo que aquelas pessoas certamente já sofreram um envelhecimento, o seu corpo já foi agredido, interna e externamente. Sabemos que todos os dias o nosso corpo sofre agressões, não é? Quer seja pelo aquilo que nós ingerimos, quer seja pelo meio ambiente, quer seja pelo nosso stress oxidativo, que tanto destrói a membrana celular e que acaba por destruir as nossas células, e sabemos da quantidade de patologias que isso pode acarretar. Portanto, sabemos que nós todos os dias somos agredidos e portanto, sabemos que pessoas que com esta idade, e muitas vezes até mais novas, porque sofrem destas agressões mais consecutivamente, não têm as suas células estaminais ativas. E, portanto, isto dá-nos uma fidedignidade destes estudos muito grande. Quando eu os comecei a estudar e percebi que a amostra seria esta, ou seja, o critério para estudo seria estas pessoas, consegui perceber que qualquer efeito que advém daquele artigo científico só pode ter sido através do nosso PETs, não é? Exato. Não há outra forma. Olha, uma das coisas que a mim também me chamou a atenção quando comecei a estudar esta parte, e eu já expliquei várias vezes, eu quando comecei a estudar esta tecnologia foi na minha área, na saúde mental, na neurociência, não é? Portanto, é a minha área de estudo, e, portanto, embora me vá aventurando em outro tipo de conhecimento, mas a minha área é efetivamente a neurociência. E aquilo que me agradou aqui foi que o David Schmidt, para além de ter tido esse cuidado na escolha da amostra, ele fez estudos duplo cego. E eu acho que é importante nós falarmos sobre isso às pessoas, principalmente a quem está aqui pela primeira vez. Quando nós falamos desta tecnologia, eu julgo que há muitas vezes algum ceticismo, porque nós falamos de reativação de células estaminais. A indústria das células estaminais é algo que é muito falado, mas que ainda está, digamos que, num patamar muito... não está à mão do comum dos mortais, digamos assim, não é? É uma indústria cara, dispendiosa, e que também, digamos que não é assim tão, não tem efetivamente os benefícios que muitas vezes
são publicitados, não é? Mas esta questão dos estudos duplo cego, vamos explicar aqui para que as pessoas percebam que quando há um estudo deste género, significa que há uma amostra que foi escolhida pelo David Schmidt, que é entre os 60 e os 80 anos, e essa amostra e esse número de pessoas que foi escolhido, eles não sabem, eles julgam que todos eles vão usar um produto e que vão estar a fazer parte de um estudo com um produto experimental, mas o que é certo é que quem está a fazer o estudo, neste caso o cientista, vai dividir aquele grupo em 2 grupos. A um grupo vai-lhes dar efetivamente o X39 e ao outro grupo vai-lhes dar um produto que é um placebo, não é? E é a partir deste estudo que ele vai efetivamente recolher todos os estudos. E é isto que a nós depois nos dá esta segurança, porque temos a fiabilidade de ter um produto que passou por 2 ou 3 estudos duplo cego e que sempre os resultados foram confirmados. Concordas comigo? Certo, Teresa, certo. É evidente que nós todos sabemos que o efeito placebo existe, não é? Uhum. Existem pessoas que, agora só me consigo lembrar de um exemplo, os nossos filhos, quando nós dizemos a mãe dá um beijinho, passa, e passa mesmo, não é? Exatamente, Isso é o exatamente. efeito placebo. Uhum. E então também estas pessoas foram colocadas patch, achavam elas que estavam dentro de uma amostra que ia usar uma tecnologia diferenciada, que eles próprios não sabiam o que era, mas uns usaram o patch que continha nanocristais lá dentro e Uhum. outros usaram patches que nada tinha lá dentro. E portanto aqui é que nós conseguimos distinguir o que é o efeito placebo do que é o efeito efetivo. Portanto, quando pessoas estão a usar algo que lhes promete que poderá ser, né? Portanto, quando a pessoa vai usar, sabe o que é que vai usar, porque tem que saber, e depois, quando nós conseguimos ter testemunhos de pessoas que efetivamente usaram o patch com os nanocristais lá dentro e que conseguiram, ao fim de 6 meses, que é os estudos que temos, ter células estaminais reativadas, comprovar clinicamente que aquilo aconteceu, não é? Com análises, com amostras, com exames, Certo. conseguimos perceber que aquelas pessoas que nada tinham lá dentro, então esses exames não o comprovam, nada ficou provado que nada aconteceu. E então isso é o efeito placebo, Exatamente. é quando as pessoas acham que têm ali qualquer coisa e não têm. Sim. Era talvez importante para desmontar aqui um bocado o que é o efeito placebo. Por que é que acontece o efeito placebo nas pessoas? O efeito placebo está relacionado com as emoções, não é? Com a crença, não é? Exatamente. Eu curiosamente, tu fizeste-me lembrar aqui uma experiência que eu tive há uns anos atrás com a minha sogra, que já faleceu. E ela, ela tinha Alzheimer e durante à noite não dormia e queixava-se muito que havia um medicamento que o médico lhe tinha dado e que eu não lhe dava porque eu era má, portanto ela estava com a demência, mas que lhe fazia muito bem porque lhe tirava a falta de ar. E eu houve um dia, para conseguir que ela dormisse, comprei uma caixa de Smarties. Escolhi todos os comprimidos cor-de-rosa, porque ela dizia que era um comprimidinho cor-de-rosa, portanto escolhi todos os Smarties cor-de-rosa e eu todas as noites lhe dava um Smartie. E ela dormia E ela como um bebê. Portanto, é importante que as pessoas percebam que aqui o efeito placebo funciona pela emoção, funciona pela crença de que aquilo vai fazer bem. Ora, então, isso leva-nos aqui a uma questão muito engraçada, porque nós já temos aqui várias experiências em que colocamos o X39 nos animais e ele funciona. Então, isso significa o quê? Significa que o X39, afinal, não tem efeito placebo, certo? Claro, o animal não fala, não é, Teresa? Não Portanto, fala. o animal não mente, ele não Exatamente. consegue dizer aquilo que as nossas emoções possam estar a pensar, não consegue transmitir, não é, verbalmente aquilo que a emoção está a pensar. Portanto, se o animal, que vemos efeitos no animal, quer dizer que funciona mesmo, e Exatamente. acho que não precisamos de ir tão longe, porque todos nós sabemos, e às vezes, infelizmente, eu deparo muitas vezes com pessoas que nem sequer querem saber e que imediatamente dizem: isso é placebo. Não, as pessoas Exato. não querem é ir estudar.
não é? As pessoas não Exatamente, querem saber, exatamente, não querem sequer dar só o trabalho de tentar saber o que é que está do outro lado desta tecnologia tão diferenciadora e única no exatamente. mercado. Exatamente. Olha, e pronto, nós temos aqui este slide que nos fala dos estudos que David Schmidt fez a médio e a longo prazo. Neste momento nós só temos ainda à disposição estudos de 6 meses de utilização. Nós sabemos que o Dr. David Schmidt está a preparar novos estudos para nos apresentar e que irão sair em breve, mas neste momento aquilo que nós dispomos é destes estudos que são com 6 meses de utilização. Queres falar-nos aqui um pouquinho? Nós já basicamente acho que falámos de tudo. Sim, Talvez falamos de uma... quase todos, não é? Falamos Exato. daqueles primeiros, Uhum. depois falaste tu da parte cerebral com cerca de 1 mês e meio de utilização, não é? Que está Exatamente. provado que temos todos estes efeitos de ansiedade, Sim, diminuição da depressão, da síndrome pós-traumático. Eu falei no colagênio exatamente com estes exatamente. 3 meses de utilização, e aqui com mais tempo de utilização nós conseguimos perceber que pode haver uma reversão mesmo no nosso aparelho cardiovascular, que é aquela máquina que nos mantém vivos de dia e de noite, que não para nem um segundo. E, portanto, pensar que com esta tecnologia nós podemos reverter em cerca de 8 anos, porque está provado neste estudo, conseguimos reverter a idade do nosso sistema cardiovascular em cerca de 8 anos. O nosso sistema cardiovascular é uma bomba, que é o nosso coração, com as suas artérias, arteríolas, as suas veias, que fazem o seu trabalho diário de uma forma tão eficaz e que levam o oxigênio, os nutrientes, tudo aquilo a todas as partes do corpo, é através do nosso sistema cardiovascular, do nosso sangue, que todo o nosso corpo se nutre e leva o oxigênio a todas as nossas células. Portanto, pensar que nós podemos ter uma reversão de 8 anos nesta máquina que tantas vezes está entupida de aterosclerose, de placas com gordura, né? Portanto, para quem não sabe, a aterosclerose são depósitos de gordura que se vão depositando nas nossas artérias, e tantos outros danos que há a nível diário no nosso miocárdio, Exato. no nosso coração. Perceber que tudo isso pode ser melhorado e que podemos reverter o nosso sistema cardiovascular, é mesmo muito importante. Eu estou mesmo confiante que nestes próximos estudos muito mais estará para vir. Sim, David Schmidt fala-nos já numa reversão de idade, já nos vai dando alguma luz do que aí vem, e diz-nos que já nos vai dando algumas ideias de que possamos contar que vai haver estudos que provam que todas as nossas células possam trabalhar como se tivessem menos de 10 anos. Agora exatamente. pensem Aliás, o que é. sim, aliás, nós modificámos aqui um pouco também a reunião de hoje, esta apresentação, porque nós este fim de semana estivemos na universidade, como o António Miguel já disse, estivemos todos, ele não esteve, perdeu um evento Pois não, pois fantástico. não. Mas esteve Estava muito bem rimado, estava rimado. representado, não achas que ele esteve muito bem Esteve representado, Isabel? muito Muito bem. A bem mulher é uma pessoa representado. excelente, Eu acho que excelente. sim, também acho que sim, acho que sim. E nós tivemos oportunidade de conviver e de estar com pessoas de vários países que vieram a passar o fim de semana connosco e partilhar as experiências connosco. E é muito interessante porque, e pelo menos eu tenho esta percepção, quando nós começámos em março do ano passado, quando começámos em março do ano passado, nós não conhecíamos, não tínhamos grande conhecimento sobre o produto, estudámos o produto e tudo aquilo que estava por trás dele, mas não tínhamos muitos testemunhos com o uso deste produto. Íamos tendo algum conhecimento de algumas coisas que nos chegavam dos Estados Unidos, mas pouco mais. E começámos então, a pouco e pouco, a ter testemunhos muito impactantes em Portugal. E acho que este fim de semana tivemos, digamos que, a percepção de que isto é muito maior do que nós imaginávamos. Tiveste também essa ideia ou nem por isso, Isabel? Tive, Teresa, tive uma ideia de que, como vocês sabem, eu não estou
não estou na Lifewave há muito tempo, há uns meses, há cerca de 6 meses, e portanto chegar ali e perceber aquilo que mais me impactou é que temos uma empresa muito sólida por trás de tudo isto, não é? Tudo aquilo que nós vemos em Portugal ainda é muito grande, mas não vemos muito o que está por trás, mas chegar ali e perceber que tudo isto é muito bem pensado, tudo isto é criteriosamente selecionado para nos conseguir providenciar uma tecnologia única, com tudo aquilo que nós precisamos para desenvolvê-la e para trabalhar com ela, é realmente gratificante. E aquilo que mais me impactou, para além de todos os testemunhos, é perceber que todos nós, a nível de todo o mundo e aquilo que nós fomos vindo, tivemos presentes várias pessoas de outros países, perceber a forma exatamente como trabalham, a paixão que sentem, a vibração, aquela energia que nos une, não é? Portanto, isto é quase como um ponto de luz que nos une. Alguém me dizia este fim de semana que o X39 é um ponto de luz, e é um ponto de luz que nos seduz, que acaba por nos unir, que acaba por nós percebermos que todos trabalhamos da mesma forma, todos queremos passar conhecimento, todos queremos transmitir esta tecnologia e prover saúde e bem-estar a mais pessoas. E, portanto, é desta forma que nós nos queremos posicionar, não é? E desta forma que tantas pessoas à volta do mundo acabam por fazer o mesmo que nós, e tão bem feito, apesar de Portugal se distinguir sem dúvida num incremento brutal Sim, é verdade. de É verdade, foi muito bom nós percebermos tanta gente, Espanha, Inglaterra, Polónia, América, França, América, França, Suíça. Suíça, tínhamos imensa gente lá e que todos nos Brasil. perguntavam o que é que vocês fazem, como é que é possível. Foi muito, muito, muito giro. Foi um fim de semana repleto de emoções. E pegando nisso, nós preparámos, e antes de explicarmos às pessoas, e depois já vamos responder aí a questões, António e Miguel, vais controlando aí as questões no chat, Sim, porque há sim, várias já pessoas que temos nos aqui colocaram algumas. questões. Sim, já temos Nós aqui várias. convidámos alguém que esteve presente no fim de semana connosco. Eu julgo, deixa-me lá ver aqui, a Roménia, está aqui a Elsa a dizer, sim senhora, a Roménia também estiveram presentes, exatamente. Vou permitir aqui que liguem o microfone. Jorge Pinhal, estás por aí? Com certeza, boa Com noite. certeza. Boa noite, Boa Jorge. noite. Estou por aqui. Bem-vindo. Obrigado a todos. Eu Obrigada a nós. trabalho, Antes sim. de mais, vou-te pedir que te apresentes, o que é que fazes, e que depois que nos dês uma visão daquilo que foi o fim de semana. E eu sei que estás há muito pouco tempo, és convidado da Susana, como foi-te apresentada esta tecnologia por ela, e eu gostava que partilhasses connosco um pouco da tua experiência como profissional, e qual foi a tua percepção neste fim de semana acerca da Lifewave e do X39? Ótimo. Então, sou profissional de saúde também, já há 32 anos. A minha profissão de base é psicologia. Trabalho com hipnoterapia também, já há muito tempo. E com a medicina ortomolecular, a nutrição funcional, a naturopatia também. E isto já há bastante tempo também, a esta parte, e fiquei encantado primeiro por conhecer o X39, que eu não conhecia. Uhum. Foi apresentado há um mês, mais ou menos, eu comecei a testá-lo e a testar com alguns pacientes meus. Ainda é muito cedo, ainda não vejo os resultados que eu gostaria de ver, mas surpreendeu-me pela positiva, porque em pouco tempo, uma semana e meia mais ou menos, as pessoas começavam a sentir melhoras no dormir, na energia, a sentir também a melhoria na parte cognitiva, o que Exato. surpreendeu imenso. Uhum. Também na experiência com a minha companheira, ela tinha tensão mamária e tinha dores quando tinha a menstruação. Esta Uhum.
última vez não sentiu dor absolutamente nenhuma, tinha um quisto também na mama esquerda Uhum. e também não apareceu, está a desaparecer e isto em muito pouco tempo. Portanto, a Exato. mim surpreendeu-me imenso esta tecnologia e acho que foi um grande evento do David Smith e quero acreditar que a humanidade vai beneficiar imenso com esta tecnologia. Portanto, no evento fiquei surpreendido, portanto, adorei, porque além de ganhar força também com aqueles palestrantes, e como o Gustavo, o Steven, a Gina, Uhum. todos os outros, não é, que estiveram, e os reconhecimentos, eu adorei ter conhecido gente que se apresentou ali com os seus testemunhos, bem como pessoas que estavam ali a assistir e que vi que a maior parte de todos são avatares transformados, Uhum. não é? Exato. Ou Sim. seja, pessoas que passaram pelo processo e que com isso vêm a convidar outras pessoas para aderirem a esta tecnologia. Foi de facto maravilhoso, não é? E a minha visão também quanto à situação de multinível, eu não conhecia, não sabia Uhum. como é que funcionava e Uhum. para mim é uma experiência nova e, óbvio, eu estou super encantado, não é? Concordas que é verdade que este produto tem e efetivamente um marketing multinível associado, mas que concordas que é de facto algo que é muito inovador, porque eu não vejo que este produto esteja a ser levado às pessoas de forma muito comercial, porque aquilo que realmente nós verificámos este fim de semana, e foi algo que eu já estive em muitos eventos da Lifewave, nós estávamos 450 pessoas ou mais naquela sala, mais de 400 eram portugueses. E muitos deles eu conheço-os já há muitos meses, e a transformação que estas pessoas têm é brutal. E a percepção que eu tenho é que, efetivamente, a responsabilidade social de levar aos outros algo que nos fez muito bem a nós é o que está, digamos que, a proliferar. Concordas comigo? Completamente. Mais do que tudo, essa responsabilidade social e também o poder ajudar as pessoas. Eu acho que o multinível por si é uma consequência inevitável, não é? Exatamente. Mas não necessariamente ir por aí, porque o que é mais importante é ajudar pessoas, ajudar a resolver as situações que hoje em dia são tão difíceis, mesmo pela medicina convencional que não tem vindo a dar soluções, não é? Exato. E isto tem vindo só a adiar as situações e até intoxicar muito mais. Esta tecnologia é revolucionária, porque Uhum. Sim. traz, traz a possibilidade de trabalhar com energia, né, Uhum. com fototerapia, e Exato. ao mesmo tempo de não prejudicar o organismo do ser humano. Isso Exatamente. é algo que é maravilhoso e nós podemos ter esta possibilidade e ajudar tanta pessoa à nossa volta que o resto, a parte multinível, para mim, acho que é uma consequência inevitável. Isso acabará por vir, mas óbvio, há pessoas que entram nisto com essa intenção e esse porquê é um porquê muito vazio por si. Acho que devem entrar pelo porquê de ajudar as pessoas em si. Uhum. Esse é o Uhum. valor acrescido que tem esta tecnologia Exatamente. é Da excelente. tua, do teu conhecimento científico, e já falaste há pouco que estás a utilizar o produto há cerca de um mês e que não tens ainda resultados muito visíveis. Nós sabemos que há pessoas que logo nos primeiros dias têm resultados, e certamente que os teus pacientes e as pessoas que utilizaram também tiveram alguns, mas há depois o corpo, e eu gostava que me desses aqui também um pouco do teu conhecimento, que pudesses partilhar um pouco. O corpo precisa de algum tempo para se regenerar, precisa de, digamos que, os seis meses que o Dr. David Schmidt fala
para termos resultados são mesmo os 6 meses, não é? Concordas ou achas que poderá haver aqui, de organismo para organismo, as coisas podem funcionar de forma diferente? Exato. Todos nós somos pessoas, somos indivíduos únicos, certo? E Certo. nós temos o nosso DNA. E Certo. cada um é igual a si próprio. Não Uhum. há dúvida. O facto de demorar 6 meses ou 3 meses, eu ainda não tenho essa percepção, porque eu ando a estudar um pouco sobre esta situação toda, porque para mim é uma novidade e basicamente entrei no dia 4 do mês passado. O que eu noto e tenho vindo a constatar é há melhorias logo no início, eu sei e vejo isso. O que eu noto logo, por exemplo, a mãe da minha companheira, ela tem esclerodérmia. Uhum. E já há muitos anos e andava a ser super intoxicada com medicamentos ao ponto de criar também quase uma cegueira. Uhum. E eu vi aquilo e disse, olha, não, vais ter que falar com a médica porque este medicamento está a tirar a visão e é dele mesmo e eles não estão a ver isso, vais ter que ir lá falar porque não sou eu que tenho que tirar. E começamos a usar o X39. E o certo é que ela já está a melhorar na visão um pouco e é pouco tempo que ela anda a fazer. Uhum. Mesmo com ela há basicamente uma semana e meia, vá. Uhum. Começou a sentir muitas melhoras a nível de pernas, mais leveza nas pernas, Certo. porque ela sentia as pesadas, cansadas, não conseguia andar, cansava-se com muita facilidade. Melhorou no sono, porque também a esclerodérmia mexe muito com o sono, não é? Dá bastantes insónias. E tenho vindo a verificar, porque ela também teve perda de sabor e de olfato, Uhum. à doença, não é? E tenho vindo a constatar que ela já está a começar a sentir qualquer coisa. E isto Exato. já vem há uns 7 anos esta parte, que ela Exatamente. sentia este tipo de sintomatologia. Uhum. E o que eu tenho a reparar, de facto, é que sim, cada paciente é um paciente, cada pessoa é uma pessoa, Claro. nem todas são iguais e, obviamente, que o peptídeo, ao estimular as células staminais, ela vai reparar justamente aquilo que há necessidade nessa pessoa, nessa individualidade. Exatamente. Para uns é mais rápido numas situações, para outros é menos rápido, mas de certo que vai chegar o momento em que também vai interferir naquilo que há necessidade nesse paciente ou nessa pessoa. Exatamente. Bom, Jorge, muito obrigada por ter estado aqui conosco, e obrigada pelo teu testemunho e pelo teu tempo e espero que vamos nos encontrando por aí e vamos partilhando experiências com o uso do X39, tá bom? Muito Claro que sim. obrigada, tá? Boa noite. Obrigado eu. Obrigada. Isabel, estás por aí novamente? Vamos Estou falar aqui, aqui. Teresa. Estás aqui, não é? Então, Claro, sempre on. então, e é muito difícil usar o X39 para quem está aqui pela primeira vez e foi convidado para ouvir esta apresentação. O que é que nós podemos dizer às pessoas sobre como utilizar o X39? É muito simples, então apenas podemos utilizá-lo, devemos utilizá-lo em 2 sítios, a menos que tenhamos dor. Nesses casos, podemos até utilizar no local da dor, mas aquilo que está aconselhado é na nossa C7, na sétima cervical, e é muito fácil nós conseguimos encontrá-la, basta colocar o nosso queixo no nosso peito e sentimos aqui uma saliência, e já tiraste o teu, Teresa, e aí Acabei de está, tirar o e meu. voilá, e voilá. E é aí mesmo que devemos colocar o nosso X39 ou então 2 dedos abaixo do umbigo. São pontos energéticos, foi pensado, tudo é estudado e sabemos que é aí que podemos ter melhores resultados com o uso deste patch. Sabemos que devemos usá-lo durante 12 horas, durante o tempo que estivermos ativos, está bem? Para pessoas que trabalham de noite devem usá-lo de noite, mas o comum dos mortais trabalha durante o dia e portanto é durante o dia que devemos usá-lo. Devemos beber bastante água,
e aqui o bastante água costumamos aconselhar cerca de 1 litro por cada 30 quilos, mas quanto mais conseguirmos beber, melhor, está bem? Isto porquê? Porque aquele peptídeo que a Teresa falou, ele necessita de ter no seu espaço entre as células, nós chamamos o espaço extracelular, precisa de estar provido de muita água para que ele possa exercer a sua função. É muito importante que todas estas reações bioquímicas que utilizam as moléculas de água possam estar providas e o nosso corpo estar hidratado, está bem? Portanto, é mesmo muito importante, nós vamos dizer, use X39 igual a beber muita água, está bem? Isto até nos ajuda, porque sabemos que todos devemos beber muita água, portanto, é também um estímulo a incrementar o uso e a beber água. Tirá-lo ao fim de 12 horas e sentir a magia acontecer. Exatamente. E pronto, e agradecemos mais uma E vez. já agora, Sim. Teresa, para respondermos aqui a algumas pessoas, há aqui algumas questões Vamos a questões que são então. similares, e eu vou colocar uma para a Isabel e uma para ti. Já agora para ti, em relação ao Alzheimer, o X39, qual é que é, digamos, a sua eficácia em relação a esta patologia? Bom, o Alzheimer é uma demência ainda muito pouco explicada, mas nós temos efetivamente já alguns o Alzheimer afeta. Estão-me a ouvir? Sim. Sim, sim. É que aqui apareceu uma mensagem a dizer que a minha internet estava instável. O Alzheimer é uma doença neurológica em que as pessoas vão perdendo a memória de curto prazo, não é? Mantêm intacta a sua memória de longo prazo e vão tendo um processo degenerativo. O que é que acontece com a utilização do X39? Verifica-se que há efetivamente ali uma recuperação e que tem a ver então com aquela estimulação do sistema nervoso central e que vai havendo ali alguma regeneração ao nível de sinapses e de informação cognitiva, digamos assim, que ajuda na recuperação. E, portanto, nós temos alguns testemunhos já de pessoas que melhoraram substancialmente, porque depois o Alzheimer afeta também a parte da motricidade, portanto, e a pessoa tem alguma recuperação a esse nível, portanto pode e deve usar o X39, porque vai ter grandes benefícios. Sim, obrigado, Teresa. No caso, Isabel, no caso de pessoas que estão a fazer quimioterapia, por exemplo, ou radioterapia, o que é que pensas relativamente ao uso do X39? É assim, aquilo que nós sabemos é que em pessoas que estão a fazer quimioterapia ou radioterapia, ou também no caso de fármacos imunossupressores, não é aconselhável usar enquanto estão a fazer esses fármacos, isto porque no caso da quimioterapia, aquilo que nós estamos a pedir ao nosso organismo é que estes fármacos vão matar, não é? Eliminar do nosso corpo estas células cancerígenas. E como aqui nós estamos a tentar reativar células, é um paradigma fazermos os dois ao mesmo tempo. É por isto que nós não aconselhamos a usar enquanto estamos a fazer fármacos neste caso, para pessoas que estão com algum tumor maligno. Problemas No oncológicos. entanto, após esta terapia, nós podemos aconselhar, passado algum tempo, e aqui depende de quais os fármacos, qual o tipo de intensidade da radioterapia, mas é deixar o organismo eliminar toda esta parte farmacológica do nosso organismo e só temos benefícios em utilizar o X39 após os tratamentos quimioterápicos e mesmo antes de fazer os tratamentos quimioterápicos, temos grandes benefícios a usar o X39. Mesmo em tumores, posso aqui dar o exemplo, por exemplo, de tumores benignos, são células também que se proliferam muito, tal como os tumores malignos, mas que não têm esta capacidade de se destacar e se
proliferar por todo o organismo, é isto que distingue um tumor benigno de um tumor maligno, mas aqui vemos, para vocês conseguirem perceber o efeito do X39, pessoas que têm tumores benignos, ou que têm pólipos, ou que têm miomas, ou que têm proliferação de células sem sabermos muito bem porquê, conseguimos perceber com o uso do X39 que tudo isso reduz. Portanto, para que consigam ver como aqui há os benefícios deste patch em tudo o que seja de proliferação celular. Temos relatados vários casos de redução destas proliferações celulares que não sabemos muito bem porque é que acontecem, mas acontecem. Em casos malignos não aconselhamos enquanto se faz esta terapêutica, exatamente para este paradigma, mas em todos os outros casos só temos benefícios em usar o X39. Ok. Excelente, excelente, Isabel. Agora temos aqui algumas outras questões. Há aqui pessoas que levantaram a mão. Eu vou dar aqui a Helena Cabrita. Eu vou-lhe permitir aqui ativar. Já Já está. pode falar, Helena? Ora, boa noite a todos. Obrigada por. Boa noite, boa Tenho noite. que agradecer à senhora que me convidou, à Isabela Almeida. Adorei conhecer-vos e ver que o X39 faz mais do que aquilo até que eu tive a ler antes de vir para aqui. Então é assim, eu sou de há um ano para cá portadora de doença autoimune, psoríase palmoplantar pustulosa grave, ou seja, aguda, é mesmo o termo dela. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas são portanto, bolhas de água que se transformam num líquido aquoso que se cria nas palmas das mãos e nos pés. Mas que Eu tem a neste ver com o seu sistema nervoso. Exatamente, isto veio proveniente de uma depressão que eu tive muito grave, portanto, que ainda faço medicação para a depressão, Uhum. e consequência da depressão veio-me esta doença. Eu neste momento estou a fazer a injeção biológica e faço também a ciclosporina, a chamada ciclosporina, que é vamos lá, é um imunossupressor, mas uma coisa não Sim, tão aguda, não é? sim, sim. Eu gostava de fazer a pergunta se acham que o X39 terá alguma influência no meu caso, uma influência positiva, não é? No meu caso, porque eu já fiz muita coisa e continuo sem ter grandes resultados. Então, olha, eu Deixe-me só diria. fazer aqui um parênteses. É assim, eu neste momento portanto, faço a injeção biológica de 15 em 15 dias. Uhum. E mesmo assim, eu tenho bolhas nas mãos, porque se der para verem, acho que se consegue ver aqui as bolhas e tenho as mãos sempre rebentadas e os pés, portanto, isto é muito complicado na cabeça de uma pessoa que nunca teve nada. Bom, é importante nós referirmos que o X39 foi criado pelo David Schmidt para pessoas saudáveis. Pronto. No entanto, nós sabemos que pelas suas características e sabemos que ele próprio não estava à espera dos resultados que nós temos vindo a ter com o X39. Eu, no seu caso, eu diria que a senhora tem todos os benefícios em fazer o X39. Agora, o seu organismo, o seu sistema nervoso precisa de lhe dar tempo. É como ouviu o Jorge dizer há bocadinho, não é? Há um mês Sim, que sim. está a utilizar claro que nós sentimos logo benefícios. Há pessoas que têm benefícios logo ao fim de uma hora, logo nos primeiros 10 minutos até. Depende muito de organismo para organismo. Eu diria que pode e deve usar o X39 e depois pode inclusivamente reforçar com outros patches, mas a base é o X39 que vai ajudá-la certamente a regular. No seu caso, como passou por uma depressão, há aí uma deficiência ao nível de neurotransmissores, de sistema nervoso, precisa de regular aí os níveis de cortisol, o stress oxidativo, que é tudo isso que depois desencadeia essa sua psoríase, não é? E quando começar a regular tudo isso, vai certamente começar a sentir os benefícios. Ok? Portanto,
faça. Não terá nenhuma interferência com os imunossupressores, com a Não vai ter ciclosporina. não vai ter nenhuma Como há interferência. pouco falou nos imunossupressores do caso do cancro, eu fiquei, Tem a pronto, ver com os transplantados, ok, imunossupressores só para em casos de pessoas que são transplantadas. E porquê? Porque o imunossupressor baixa o sistema imunitário. é o meu Baixa o caso, sistema... Sim, mas e porquê? Para que a senhora não tenha uma crise. Porque o seu sistema exatamente, imunitário vai lutar contra o processo inflamatório de que está a ser alvo pela sua doença, certo? exatamente, Pronto. é isso, Pronto. eu sei. Então, quando vai desinflamar o seu corpo com o X39 e com o incremento do GHK, não é? Vai haver todo esse processo. Possivelmente depois não vai ter necessidade de tomar o imunossupressor, mas esse acompanhamento deve fazê-lo depois com o seu médico. É Nós assim, temos. neste momento, deixe-me só fazer um parênteses. É assim, Uhum. neste momento, como eu faço o biológico de 15 em 15 dias, portanto, o imunossupressor está-me a ser retirado. Portanto, eu estava com Gradualmente. 200, Exato. é assim, eu estava com 200 miligramas por dia, neste momento estou com 150. Ao reduzir as 50, por exemplo, comecei já a ter sinais de que estava com redução. Claro. Daí, quando me falaram no X39, eu disse: não, espera, que isto pode ser que resulte comigo e Vai. que seja aqui um. Vai resultar, com certeza. Experimente e depois vá-nos dando notícias, está bem? Claro que sim. Disse-me que foi convidada pela Isabela Almeida, não é? Olá, É Almeida, isso? sim, Pronto, é exato. então a Isabelinha Almeida, que deve estar por aí a ouvir, depois eu quero o testemunho desta senhora, se faz favor, está bem? Pronto. Obrigada, boa Obrigada noite. eu. Obrigada, obrigada. Bom, Teresa, nós já vamos aqui um bocadinho Longos, longos demais na exatamente. nossa apresentação, mas eu vou dar aqui mais a duas pessoas áudio e depois todas as outras pessoas que tenham questões a colocar poderá ser, portanto, diretamente, falem com a pessoa que vos apresentou e depois essa mesma pessoa, isto por convidados, claro, e depois vão expor essa questão a uma das nossas três doutoras do nosso Conselho Científico e aí poderão ter e obter as vossas respostas. Nós temos aqui uma Nágnica Maris, que tem a mão levantada. Eu vou aqui permitir abrir o som. Não está a dar. Nágnica, está por aí? Tu consegues abrir, Teresa? Eu não estou a conseguir abrir. Não, Está com problemas de som? não sei, a senhora é capaz? A senhora consegue abrir o Vou tentar som? pedir para ativar o som, mas não está aqui, portanto, a acontecer nada quando faço isso. Bom, relativamente. Bom, a senhora mandou-me uma mensagem direta. Eu Sim, vou talvez, eu estou aqui a ver o chat. Eu vou talvez, digamos que há aqui uma questão que, que está relacionado com a ELA, não é? Que é a esclerose lateral amiotrófica. É uma situação mais complicada. Naturalmente que quem fizer o X39 terá sempre benefícios. A Isabel, estás por aí? Não sei se Sim, consegues se estás a acompanhar o chat. Relativamente a sim. vacinas, e a todas estas questões, pessoas que têm restrições alimentares, estou a ver aqui em relação ao glúten, ao leite e aos seus derivados, isto tem a ver com doenças do intestino. Claro que o X39 vai ajudar a regular isto, ajuda a regular a tensão arterial também. Mais, o que é que pessoas que usem pacemaker também podem usar o X39. E como o António Miguel disse muito bem, nós já estamos aqui um bocadinho, já ultrapassámos o tempo, mas deixamos-vos aqui uma ideia. Nós, eu, a doutora Isabel e a doutora Susana, temos um grupo de estudos, estudamos muito o produto, todos os seus benefícios, todos os estudos científicos que o Dr. David Schmidt vai apresentando e nós vamos
fazendo esse estudo e naturalmente que estaremos sempre à disposição para responder a alguma questão. De qualquer modo, o X39 é um patch que pode ser utilizado por todas as pessoas. As 3 exceções são aquelas que nós já referimos. São pessoas que são pessoas que peço desculpa, parei porque está aqui uma senhora a dizer-me que a colocar-me as questões. Todas as questões que nós, as 3 questões apenas que não deve usar o X39 são aquelas que nós já referimos, que é a quimioterapia, radioterapia, transplantados e as senhoras grávidas. Portanto, de resto, toda a gente pode utilizar, certo, Isabel? Sim, algumas patologias mais complexas que alguém possa ter alguma dúvida, nós estamos sempre disponíveis para podermos ajudar de uma forma generalizada, é isto mesmo, experimentar é o melhor remédio. Deixo aqui o convite a quem ainda não o experimentou, mesmo que não tenha nenhuma patologia, é sempre bom nós mantermos as nossas células da vanguarda ativas, é sempre bom experimentarmos os benefícios de um peptídeo altamente estudado, no nosso organismo e todos os benefícios que eles nos podem trazer. Portanto, se ainda não usaram, não deixem de dizerem esse benefício a vós próprios, experimentem, porque experimentar é sempre o melhor remédio. Exatamente. Exato, Bom, e Isabel. nós vamos terminar. António Vamos, Miguel, sim, senhor. eu vou só aqui, se calhar, interrompes o teu compartilhamento da tela para eu partilhar aqui. Vais partilhar alguma coisa, é isso? Vou partilhar aqui, aqui uma agenda de eventos para chamar a atenção para todas as pessoas que nós estivemos aqui a falar um pouco mais da parte científica hoje do produto, mas dizer-vos que amanhã em Lisboa vai haver uma apresentação presencial onde estará o Bruno Arsénio e estarão certamente outras pessoas. Depois, amanhã à noite, também aqui no Zoom, estaremos novamente a fazer uma apresentação de oportunidade, onde haverá novamente também uma explicação sobre o produto, mas também sobre parte da oportunidade de negócio que a LifeWave oferece às pessoas. E domingo, dia 5 de maio, a doutora Susana e o Vítor Pereira, portanto, ambos Senior Directors na empresa, estarão com uma apresentação presencial em Leiria. E fui informada também antes de iniciar esta reunião, ou seja, informada não, fomos convidadas, mais uma vez, eu, a doutora Isabel e a doutora Susana, para estarmos presentes a fazer a apresentação científica do produto no dia 25 de maio, no evento do Wagner Dias que vai acontecer e, portanto, podem mais uma vez contar com a nossa presença, que fomos mais uma vez convidadas para estar a fazer essa apresentação. Também vamos estar no Porto ou não? Também vamos estar no Teresa? Porto, Pronto. vamos Eu estar no conto Porto. convosco aqui, espero eu. Exatamente, dia 11 de maio vamos estar no Porto, também as 3, e 25 de maio é que ainda não estava na nossa agenda e acabou de ficar. Portanto, só fazer aqui dar estes recadinhos, agradecer-te mais uma vez, Isabel, pela tua disponibilidade, enviar daqui as melhoras para a Susana, espero que o pezinho Exato. dela esteja melhor. Já esteja bom. Exatamente. António Miguel, obrigada por teres estado aqui conosco. Obrigado, eu. E até amanhã. Foi um gosto. E até Uhum. amanhã às 21h30, não percam, onde vamos falar aqui um pouco mais sobre a empresa e o projeto grandioso que tem atrás dela para trazer bem-estar a todos aqueles que queiram transformar as suas vidas e transformar a vida dos outros. É fundamental. Não percam amanhã, 21h30. Até amanhã e bom Até descanso a todos. amanhã. Boa noite. Amanhã. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.
Até amanhã. Muito obrigado. Boa noite também.